Olá, criatura, tudo bem? Eu sou Júlio Oliveira Souza, @Blau no Instagram, X, em qualquer rede social. Nesses dias, muitos jogadores têm levantado a hashtag StopTheMobVote, que consiste em pressionar Mojang para que ela acabe com a MobVote. É uma petição pedindo o fim da MobVote com mais de 150 mil assinaturas, até o momento que eu gravei isso. Mas de onde surgiu tanta revolta? Obviamente, das votações de mob do Minecraft. O Minecraft teve 5 mil votos ao todo. Em 2017, com um mob A chamado Barnacle, que seria tipo uma lula que agarraria os players que ousassem nadar perto dela, apesar dos blocos de magma adicionados posteriormente terem um propósito semelhante, o mob B, o Phantom, que dispensa apresentações, o mob C, The Grand Hunter, que seria tipo um lagarto que esbarra no chão e moveria os efeitos de encantamento, o que o Rebolo passou a fazer futuramente. E o mob D, Wildfire, que usaria seu escudo para se defender e tornaria o líder ainda mais desafiador e emocionante. Segundo o dev mais antigo da Mojang, ele acabou sendo adicionado no final do Minecraft Dungeon. Em 2020, como Boom, que tinha Buttercup nas costas, spawnaria nas florestas de flores e teria alguma integração com as abelhas. O Arceologer, que desovaria em montanhas e lançaria nuvens de gelo contra o jogador, e a famigerada Lula Brilhante. Tem as suas funções que você já conhece, e eu não me arrependo de votar. Em 2021, com o Glare, que seria tipo o fantasma amazônico das cavernas que spawnaria onde tinha a chance de desovar mobs hostis, o código de cobre que eu votei poderia ser fabricado com cobre, o que daria contém, podendo ser desoxidado, além da possibilidade de ser atraído por botões de cobre, e chegaria ao Minecraft se ele fosse adicionado, e o além, que você já conhece, e eu quase votei só uma ideia depois de uma discussão com aleatório no Reddit. Em 2022, com o Sniper, que também dispensa apresentações, com Rascal, outro concorrente dessa MobVote, eu acabei votando, que seria um habitante das cavernas, daria descanso aos jogadores e se teleportaria após nos dar um item se a gente o encontrasse 3 vezes. O Golem de Tufo, outro concorrente dessa MobVote, que teria que ser construído pelo jogador, sendo sua função segurar itens dados pelo jogador andando pra lá e pra cá. E agora em 2023, com Pinguim e Pinguina na superfície, nada muito bem na água e faz o barco andar mais rápido. O Caranguejo, que spawnaria no mangue e põe blocos mais longe que o jogador com sua garra maior, e o Tatu, que spawnaria na savana, se assusta virando uma bola no melhor estilo Minecraft, e dá pra fazer madeira de cachorro com seu caso. Eu não preciso nem dizer em que luta, certo? A reclamação das outras MobVotes era que os mobs eram muito desbalanceados. Parecia que a Mojang colocava alguns mobs ruins de propósito pra perder. A Moblum, o Glare, o Golem de Tufo eram os mobs mais fracos de suas respectivas votações de 1. Apesar de todo mundo saber o que isso é um problema, ninguém fazia nada e a Mojang continuava fazendo mobs desbalanceados ano após ano desde 2020. Até que a Mojang tentou fazer algo diferente. Se você parar pra analisar, a MobVote 2023 é a mais balanceada até aqui, pois os seus mobs são os que têm os recursos que mais conseguem bater de frente um com o outro, mesmo achando o pinguim meio fraco. Mas o que era pra ser a solução teve efeito reverso. Em vez de a Mojang conseguir finalmente agradar a comunidade, ela nos desagradou tanto que agora nós queremos o fim de qualquer votação de mob. E a razão é que ela é um grande desperdício. Ao todo, 16 mobs diferentes participaram das MobVotes, mas só 5 foram adicionados. Aí você me pergunta, o que vai acontecer com os outros 11? A própria Mojang já deixou claro diversas vezes que eles voltam pra dita pilha de ideias dela, e que esses mobs podem ou não voltar pro Minecraft. Basicamente, os mobs perdedores só vão voltar se a gente tiver sorte. Só pra deixar claro, o sapo não foi apresentado pela primeira vez no MobVote, mas numa BiomeVote, que eu vou falar daqui a pouco. É daí que o ressentimento da comunidade vem, ano após ano, vendo mobs minimamente interessantes serem completamente descartados em uma votação arbitrária da Mojang. Sempre que tivermos que escolher entre 3 mobs, 2 serão descartados. Mas o pior que ter uma votação de mobs ruim é não ter nenhuma votação de mobs. Quando o mob ganha, o mob com mais votos e com muitos eleitores ganha. Mas se a gente somar a quantidade de pessoas que votaram nos outros mobs, a gente percebe que a maioria não votou no vencedor. Ou seja, a maioria sai descontente e tem que se contentar com o mob que elas nem escolheram. Apesar disso, as MobVotes do Minecraft são uma das melhores manifestações da Mojang em favor da sua comunidade. Por mais que a MobVote do Minecraft seja odiosa, ela é uma das melhores coisas que a Mojang fez em prol da comunidade. O Minecraft sempre foi construído lado a lado com a comunidade. Isso se manifesta desde os primórdios do jogo, seja nas antigas Minecons, nas atuais Minecraft Live, no Minecraft Feedback, o site oficial da Mojang ou de qualquer um. Até eu e você pode sugerir coisas para Mojang, pro Minecraft, nas interações nos lives com a comunidade no ex-Twitter, ou na votação de quem escolhe o próximo mob é a comunidade. Onde já se viu uma empresa tão grande, com o jogo mais vendido de todos os tempos nas costas, permitir que a comunidade escolha um mob. Aliás, tenha tanta influência nas suas decisões. Normalmente, as empresas não gostam muito da sua comunidade. Em outras palavras, a MobVote, a ideia da MobVote não é ruim. Ela só é mal trabalhada pra caramba mesmo. Então o que fazer? Se contentar com uma votação de mobs que é uma porcaria? Não.
Claro que não. Tal tentar consertar ela. Se a gente matar Mob Vault, a gente não vai perder só 2 mobs por ano. A gente vai perder 3 mobs todo ano, sem nem ter a chance de conhecer eles. Uma das possíveis soluções seria se a Mojang voltasse a fazer as Biome Vault. Se você nem sabia que a gente pôde votar em biomas, calma aqui, ao que tudo indica, a Mojang disse que fosse assim mesmo. Já tivemos 2 votações de biomas. A primeira, intitulada Biome Chooser, ocorreu na Minecon Earth 2018, em 29 de setembro daquele ano. Na ocasião, tivemos que votar entre a savana, que receberia baobás, cupins e avestruzes, o deserto, que receberia palmeiras, suricatos e oásis, e a taiga, com suas frutas doces, fogueiras e raposas, e acabou vencendo, sendo atualizada na 1.14. A segunda Biome Vault, agora com esse nome mesmo, teve a chance de mudar as Badlands com Tumbleweeds, aquela planta que fica girando no deserto, urubus e um novo tipo de cacto florido, mangue, com barcos com baús, sapos e manguezais, e as montanhas com neve em pó, cabras, pedra com neve no topo e geração melhorada de terreno de montanhas, que venceu a votação e chegou na atualização Chaos Amp. Você notou algo estranho? O manguezal, que nem venceu o Mob Vault, foi adicionado no Minecraft, mesmo que um pouco depois, o que impede a Mojang de adicionar mobs que não venceram, sendo que a empresa sueca já adicionou um bioma inteiro. E vale lembrar que a Mojang é dona do jogo mais vendido de todos os tempos, e ainda por cima é subsidiária da Microsoft, ou seja, dinheiro não falta. Caso a gente queira uma Mob Vault mais elaborada, a Mojang pode pelo menos tentar criar uma Mob Vault que não adicione só mobs, mas mobs com itens, com vegetações, com mecânicas que combinam com eles, mais do que já nos foi apresentado. Por exemplo, o Glare poderia ser acompanhado de vegetações que combinassem com ele, algo parecido com a Baga Brilhante. Ou o pinguim poderia, sei lá, ter a capacidade de pescar peixes enquanto nada muito bem, se o navegador domesticá-lo. Sem falar que podia ter contagem de votos em tempo real, tipo nas eleições da vida real mesmo. Mas todo esforço em criar uma Mob Vault mais elaborada será vão se os candidatos perdedores nunca mais voltarem para Minecraft. O que eu quero dizer é, se, ao invés de a gente escolher qual mob deve entrar no Minecraft, por que não escolher qual mob deve entrar primeiro? Por exemplo, na Minecraft Live 2023, os jogadores poderiam, por exemplo, votar pro Tatu entrar primeiro, deixando o Caranguejo em segundo e o Pinguim em terceiro, o que poderia fazer o Tatu entrar na ponto 21, o Caranguejo na ponto 22 e o Pinguim na ponto 23. Na Mob Vault de 2022, já que o Sniffer ganhou e entrou na ponto 20, o Rascal, o segundo colocado, poderia entrar na ponto 21 e o Golem de Tofu na ponto 22. O pior que ter uma votação de mobs ruim é não ter nenhuma votação de mob. Mas isso não é desculpa pra gente ter que aturar a Mojang e a Mob Vault como eles são. A Mob Vault não pode morrer. Ela tem que mudar. Considere se juntar à tropa da Blau, o clube de membros do canal. O canal é pequeno, simplesmente não é rentável ainda. Esse vídeo é o primeiro de um novo quadro aqui do canal, a pauta da Blau. Se você quer mais vídeos desse tipo, deixe ideias de coisas que eu posso discutir em vídeo. O próximo vídeo sai quando estiver pronto.